Olá, amigos. Estamos hoje aqui com mais um capítulo do Evangelho de Jesus. Hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Mas antes, vamos rezar. Vamos silenciar, vamos nos conectar a Deus e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. A fé transporta montanhas. Mateus relatou o seguinte: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem que, pondo-se de joelhos diante de Jesus, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. E Jesus expulsou o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daí para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Kardec comenta da seguinte maneira: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de realizar as coisas materiais, que não pode fazer quando ele duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras ditas por Jesus. As montanhas que a fé remove são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que se encontram entre os homens, ainda mesmo quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos, os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são muitas outras, tantas montanhas que atravancam o caminho daqueles que trabalham pela evolução da humanidade. A fé robusta transmite a perseverança, as energias e os recursos que permitirão vencer esses obstáculos, tanto nos pequenos como nos grandes atravancamentos do caminho do bem. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé vacilante nem procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, entende-se a fé como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada coisa, a certeza de atingir um determinado objetivo. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle tanto o falso como o verdadeiro, e a cada momento choca-se contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, essa fé produz o fanatismo. Quando a fé se assenta sobre o erro, ela desmorona cedo ou tarde. Aquela, porém, que tem por base a verdade é a única que se consolida com o passar do tempo, pois não teme o progresso do conhecimento humano, uma vez que o que é verdade durante as sombras é igualmente verdade à luz do dia. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a incapacidade de se demonstrar que está com a razão. Diz-se comumente que a fé não se prescreve. Sim, não se prescreve, nem se doa. E o que ainda é mais justo, a fé não pode ser imposta. Não, ela não é imposta, se adquire. Em algumas pessoas, a fé parece ter nascido junto com elas. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente
de evolução já realizada ao longo de reencarnações anteriores. Em outras pessoas, ao contrário, essas verdades penetram com muita dificuldade, o que é sinal de um retardamento evolutivo. As primeiras dessas pessoas já creram e compreenderam em existências anteriores e elas trazem, ao renascer, a intuição de suas conquistas e, por isso, estão com a educação feita. As segundas ainda têm tudo para aprender. Por isso, a sua educação espiritual está por se fazer. Essa educação se fará e, se não ficar completa nessa existência, ela se completará numa outra reencarnação. É o dogma da fé cega que produz o maior número de incrédulos. Eles não aceitam a fé imposta, que lhes exige o abandono de uma das mais preciosas qualidades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé cega que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode verdadeiramente dizer que fé não se impõe. Nesse capítulo tem uma parábola que eu levei tempo para assimilar, sabe? Eu achava que não era possível que Jesus tivesse falado dessa maneira, então eu não levava muito a sério a tal da parábola. É a parábola da figueira que secou. Acho que é Marcos, que relata o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Essa parábola fala do poder que temos em proferir sentenças, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é um assunto que nós precisamos levar bastante a sério. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós dissemos, em todas as conversas, sempre tem algum resultado, alguma consequência. A palavra é magia. A palavra é magia, porque é através da palavra que a gente constrói as coisas na existência. Nós falamos, proferimos e com isso todo o universo conspira a nosso favor para que as coisas aconteçam. E pode acontecer para o bem ou acontecer para o mal. Então essa magia que nós temos através da palavra, ela pode ser uma magia branca ou uma magia negra. Tudo aquilo que nós dissermos, se houver força dentro de nós para fazer com que a coisa aconteça, ela acontece. Então quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele acabou com a figueira, ele secou a figueira mesmo. Assim como muitas pessoas fazem comentários perversos a respeito das outras pessoas com a intenção realmente de secar, de machucar as pessoas. Ao contrário disso, nós precisamos aprender a usar a palavra, a usar a nossa capacidade de expor o nosso pensamento sempre para o bem. Ou seja, nós precisamos aprender a bendizer as coisas, a fazer comentários positivos, a fazer elogios, a só falar se tiver algo bom para dizer. Quando não temos algo bom para dizer, algo bom para elogiar, é preferível ficar calado, de boca e de pensamento, porque ambos agem, a boca ou o pensamento. Você pode não falar, mas está bombardeando através da força que todos nós temos no pensamento. Kardec disse que a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm as aparências do bem, mas que na realidade nada produzem de bom. É também o símbolo de todas as pessoas que têm meios de serem úteis e não o são. Isso é sério. De todas as fantasias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. São como árvores cobertas de folhas, mas sem frutos. É por isso que Jesus reconhece que são estéreis, pois um dia virá
em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas políticos, todas as doutrinas e filosofias que não produzem nenhum bem para os homens cairão reduzidas a nada. Que todas as criaturas deliberadamente inúteis, por não terem utilizado os recursos que traziam consigo, serão tratadas como a figueira que secou. Kardec também fala sobre os médiuns. E isso é bom. Eu vou ler porque é um assunto bastante interessante para nós que somos médiuns, que trabalhamos nas casas espíritas. É preciso estar atento ao seguinte: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem os espíritos com os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem os seus ensinamentos. Para tanto, são dotados de faculdades próprias. Nestes tempos de renovação moral, os médiuns desempenham uma missão especial, que é a de serem árvores que devem fornecer o alimento espiritual a seus irmãos da terra. Os médiuns se multiplicam para que o alimento espiritual seja abundante. Estão, portanto, por toda parte, em todos os países, em todas as raças e em todas as classes sociais. Estão entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados desses ensinamentos e para provar aos homens que todos são chamados a servir. Mas se os médios se desviam da finalidade providencial, se colocam sua capacidade a serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos salutares eles dão frutos maus, se recusam a torná-la proveitosa espiritualmente para os outros, se dela tiram eles proveito para si mesmo e não para a sua evolução moral, eles serão como a figueira estéril. Então a justiça divina os privará dos bons espíritos, que não mais utilizarão o dom que se tornou útil nesses médios. A fé, para ser útil, deve ser ativa. Ela não pode adormecer no coração. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve desdobrar-se ativamente para desenvolver as suas próprias filhas, a esperança e a caridade, que são frutos da fé. Elas juntas formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos alimenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Se não tivermos fé, o que nos dará o amor? Se não tivermos fé, que gratidão seria a nossa e, por consequência, qual seria o nosso amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos nobres que induzem o homem ao bem. Ela é a base da regeneração humana. É necessário, portanto, que essa base seja sólida e durável, pois se a menor dúvida a abalar, que será do edifício de princípios que construiremos sobre ela? Levantem, portanto, esse edifício sobre fundações que não sofram mudanças. Que a sua fé seja mais sólida do que os argumentos falsos e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que vacila diante do ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é empolgante, contagiosa. Ela se transmite aos que não a tenham, ou mesmo aos que não desejariam tê-la. Ela encontra palavras persuasivas que vão ao fundo da alma, enquanto a fé aparente apenas se serve de palavras com sons e sem espírito, que deixam frios e indiferentes aqueles que estejam à sua volta. Preguem pelo exemplo de sua fé para transmitir aos homens. Preguem pelo exemplo de suas obras, para que vejam o mérito de fé. Preguem pela sua esperança inabalável, para que vejam a confiança que lhes dá energia e, ao mesmo tempo, que lhes dá estímulo para que vocês enfrentem todas as dificuldades da vida. Tenham, portanto, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom na sua pureza, com a força do seu raciocínio. Não admitam a fé sem comprovação, essa cega filha da cegueira da verdade espiritual. Amem a Deus, mas sabendo por que vocês amam. Creiam nas promessas divinas, mas sabendo por que vocês creem. Sigam os nossos conselhos, mas compenetrados dos fins que lhes propomos e dos meios que lhes indicamos para alcançá-los. Creiam e esperem sem jamais enfraquecer na sua fé. Os milagres são obras da fé. Isso é texto de um dos espíritos que escreveu nas reuniões de Kardec. Hoje em dia, há um certo senso comum de que fé e conhecimento são coisas opostas, mutuamente excludentes, como luz e escuridão. Ou seja,
Se você tem conhecimento, você não tem fé. E vice-versa. Há, no entanto, no Bhagavad Gita, uma das principais escrituras sagradas da Índia, uma afirmação sobre essa relação entre fé e conhecimento. Diz o seguinte: aquele que tem fé ganha conhecimento. De acordo com Krishna, conhecimento e fé não só não são opostos, como mantêm entre si uma relação muito peculiar de dependência. A fé é uma condição sine qua non do conhecimento. E o que é o conhecimento? É tudo aquilo no qual se tem certeza, que a experiência da vida nos mostrou que é real. O Chico Xavier disse o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te entristeça o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que o amanhã será outro dia. Nós vamos encerrar, então, com outra oração. Vamos elevar o pensamento a Deus. Fazer silêncio interior e conectar conosco mesmo, com o nosso espírito, reafirmando a nossa fé naquilo tudo que o Cristo nos ensinou, reafirmando a nossa fé numa vida proveitosa e feliz para todos nós e para toda a humanidade. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje. Mudar para mais perto de ti. Para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.